Mais uma vez, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela tua vida, pelo amor de Deus, pela graça, porque o Senhor, Ele é presente na tua vida, na minha vida. E nós, como corpo, podemos estar juntos, adorando, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor. Diane me chamou a atenção de algo. Eu esqueci de ler o texto de Lucas, capítulo 15, que nós temos lido. A parte mais importante da escola dominical, que é a leitura da palavra, eu esqueci, e aí eu quero corrigir o meu erro, convidando você a ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. Enquanto você procura, eu quero agradecer o retorno que a nossa irmã Diene, nossa irmã Shirley deu sobre a qualidade da transmissão. Graças a Deus. Vamos ver à noite se também vai ter iluminação suficiente, ou a gente vai ter que comprar um tripézinho daquele com uma lâmpada redonda, para que você que está em casa, você que está mais longe da igreja, possa ver com clareza os olhos castanhos do seu pastor. Lucas capítulo 15, versos 11 em diante, assim diz a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Sabe de cabeça? Bom. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e comparecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus filhos com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigado, Diene. Nós estávamos tratando antes do intervalo
sobre a necessidade de nós olharmos no espelho. Os irmãos mais velhos não vão a Deus e imploram pela cura da situação em que se encontram. E é por isso que a perdição do filho mais velho é tão perigosa. Os irmãos mais velhos não vão a Deus e imploram pela cura da sua situação que se encontra. Eles nada encontram de errado em tal condição, e esse pode ser o erro fatal. Quando você sabe que está doente, procura um médico, mas se você não sabe que está, você não procura, simplesmente você morre. Lembro de um caso que acompanhei lá em São Paulo ainda, do cunhado do meu amigo, Gavo. Ele é uma pessoa que sempre nos auxiliou junto ao nosso site, mesmo que você não o conheça. E eu lembro que certa vez ele nos chamou para fazer uma visita, e aquele homem ele estava com câncer. E ele morava, acho que na fazenda, numa situação mais, não era tão urbana assim. Ele usava umas camisas bem folgadonas. E o que aconteceu foi que um câncer começou a se desenvolver aqui, e ele simplesmente pensou que não era nada, que era um inchaço qualquer. E aí quando aquilo realmente começou a incomodar, já estava do tamanho de uma laranja Bahia. E aí aquele câncer já tinha se espalhado. E nós demos os últimos cuidados com ele, fizemos até um casamento, porque ele era unido apenas de corpos com a sua querida esposa, que estava lá há muitos anos com ele, e eles desejaram que aquilo fosse feito, e aí nós fizemos a cerimônia ainda no hospital. Se você não sabe que você está doente, ou você acha que você não tem nenhum problema, se você compara a sua vida com a vida de pessoas que estão piores que você sempre vai achar que está bem, vai achar que não tem nada de errado. Por isso que você precisa procurar pessoas que sejam pessoas que te ajudem a crescer. Se una a pessoas que te ajudem a crescer. É claro que você tem que exteriorizar também esse auxílio às pessoas que estão abaixo de você espiritualmente, para que essas pessoas elas possam crescer. Os irmãos mais novos do mundo também têm a mesma necessidade de enxergar isso. Quando compreendemos a atitude do filho mais velho na história, passamos a enxergar uma das razões pelas quais o filho mais novo queria partir. Há muitas pessoas hoje em dia que abandonam qualquer tipo de fé religiosa por verem claramente que as grandes religiões estão cheias de irmãos mais velhos. E é algo que eu tenho me questionado. Por que as igrejas não têm recebido mais homossexuais, prostitutas, pessoas que moram nas ruas? Será que a nossa igreja, ela não é uma igreja que ela é cheia, a nossa igreja, a igreja brasileira, ela não é muito mais cheia de irmãos mais velhos? E as pessoas elas se constrangem de entrar num ambiente em que há esse ar de superioridade? É algo que eu alerto as pessoas da nossa igreja, de nós buscarmos o conceito da teologia reformada, de buscarmos a entender e estudar, mas não despreze aqueles que não têm o teu conhecimento. Há muitas pessoas hoje em dia que abandonam qualquer religião porque estão em igrejas que estão cheias de irmãos mais velhos. Essas pessoas concluem que a religião é uma das maiores fontes de tristeza e contendas do mundo. E adivinhe só, por meio da parábola, Jesus está dizendo que eles estão certos. Mais pessoas não vêm para a igreja porque eu e você somos religiosos. Somos pessoas que não demonstram o amor, que sabem julgar, sabem apontar os dedos, olham com o olho meio torto, e as pessoas elas se sentem desconfortáveis. A ira e a superioridade, ambas nascidas da insegurança, do medo e do vazio interior, são capazes de juntar uma grande massa de indivíduos guiados pela culpa e pelo medo. Pessoas espiritualmente cegas, que é um dos grandes celeiros da injustiça social, das guerras e da violência. Pessoas que pensam igual, mas pensam igual de uma forma errada, elas se unem em prol de algo que não vai corrigir em nada a sociedade. Enquanto nós não entendermos que nós não somos superiores a ninguém, enquanto nós não entendermos em que as pessoas que não confessam a fé que nós confessamos, não fazem, porque o Espírito Santo de Deus ainda não as alcançou, nós ainda vamos nos achar que somos especiais demais.
É comum pessoas que voltaram as costas para as religiões acreditarem que com o cristianismo as coisas não são diferentes. Essas pessoas já experimentaram a sensação de estar uma igreja transbordando de irmãos mais velhos. Talvez você não passe por isso. Talvez você esteja dentro de um padrão. Então, quando nós olhamos na nossa sociedade, por exemplo, nós vemos isso com muita clareza. Pessoas que pagam os seus impostos, pessoas que são de famílias constituídas dentro de um padrão, que têm um linguajar, têm uma forma de agir, elas não são discriminadas. E em certo aspecto isso é pecaminoso. Então, quando muitas pessoas encontram homossexuais nas ruas, e o princípio bíblico é que o homossexualismo ele é pecado, mas a fofoca também é, a ira também é e a mentira também é. As pessoas, por olharem essas pessoas travestidas de uma forma diferente daquela que eles estão, eles as agridem. Nós vemos isso. Uma das grandes bandeiras do LGBT+, falei certo agora, né? É que as pessoas elas não aceitam as outras, e além de não aceitarem as outras, as agridem. Eu não consigo conviver com uma pessoa que tem uma postura, uma identidade sexual diferente da minha, e além de não aceitarem, eu a agrido. E isso é o erro. Esse é o grande problema. Você não é obrigado a aceitar. Da mesma maneira que o homossexual ele não é obrigado a aceitar a heterossexualidade ou a monogamia, mas ele tem que respeitar. E nós temos que entender que as pessoas acreditam em diversas coisas. E as grandes confusões que nós vemos é porque as pessoas elas não conseguem se tolerar. E nós temos que aprender a tolerar as pessoas, mesmo não as aceitando, não aceitando o que elas professam. A própria palavra de Deus diz que nós não devemos julgar os profetas, e sim as profecias, o que as pessoas falam, e não as pessoas. Tem naquele versículo que... Você tem que falar só mais alto, tá? Que? Mais alto para as pessoas ouvirem. Tá. Aquele versículo que fala que Deus escolheu as coisas loucas e desprezíveis desse mundo. Então, assim, nós estávamos numa situação de mazela no mundo, né, na época, no Egito, né, e Deus nos resgatou, Deus nos salvou. Então, as pessoas hoje que estão no mundo, seja que situação for, que tipo de pecado for, seja que qualquer pecado for, como você falou, mentira, qualquer coisa, a gente estava na mesma situação que elas, né? Então, esse versículo, Deus tirou, Deus nos resgatou. Então, da mesma maneira, se Deus tiver o propósito também de resgatar a vida das pessoas, né? Então, quando a gente é resgatado, a gente esquece do lugar que Deus nos tirou e não olha as pessoas com um olhar de compaixão. Quando Deus bateu o olho, eu vou tirar desse lugar. Então, a gente esquece a obra que Deus fez nas nossas vidas. Porque se a gente resgatasse, poxa, esse versículo, Deus tirou as coisas loucas e fracas desse mundo, a gente olharia com mais compreensão para a vida dessas pessoas. Elas precisam de salvação como um dia eu precisei, Deus me tirou de lá também. Então é isso. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento não só na área espiritual, mas em qualquer área. A área financeira, a área emocional, a área espiritual, todas as áreas. Tudo vem de Deus. E esse é o grande detalhe que tem que diferenciar o cristianismo das outras religiões, porque as pessoas dizem que o cristianismo é apenas mais uma religião. No entanto, Jesus diz que não, isso não é verdade. O jeito de agir, o professar de Deus através de Cristo, deve demonstrar algo, mostrar algo diferente. Essas pessoas já experimentaram a sensação de estar numa igreja transbordando de irmãos mais velhos e dizem que o cristianismo é apenas mais uma religião, e Jesus Cristo fala que não. Todo mundo sabe que o evangelho cristão nos chama para longe da libertinagem do irmão mais novo. O cristianismo ele fala, você tem que parar de pecar. Nós vivemos uma vida de confronto com o cristianismo, de temos
que parar de pecar. Mas nós temos que entender que a nossa, como você disse, a nosso posicionamento no parar de pecar não procede de nós, procede do próprio Deus, não procede de nós. O cristianismo nos chama para longe da libertinagem do irmão mais novo, mas poucos percebem que ele também ordena que nós nos afastemos do moralismo do irmão mais velho. Também não é nenhum extremo, não é libertinagem, nem totalmente engessado. O cristianismo, ele sempre foi uma religião de equilíbrio. E aquilo que eu falei para você, Melissa, antes do intervalo. Não há uma regra em comportamento. Há princípios que eu falei na semana passada, há princípios que não são mutáveis, que procedem de Deus. Mas quanto tempo eu tenho que falar com uma pessoa antes de desistir? Não há uma regra. Quanto tempo eu tenho que orar? Como eu tenho que orar? Não há regras. Seres humanos podem estabelecer regras, mas regras não procedem das Escrituras. Nós temos que sempre buscar em Deus a direção de como nós devemos agir. Nossas grandes cidades estão repletas de irmãos mais novos que fugiram das igrejas. Eu peguei um testemunho de um pastor que diz assim: quando me mudei para Nova York, no fim dos anos 80, para fundar uma nova igreja, pensei que iria encontrar muitas pessoas não religiosas, que não tinham qualquer familiaridade com o cristianismo. Isso é o início de qualquer obra, é esse pensamento. Você vai abrir uma igreja num local em que as pessoas não conhecem. Então, quando você vê igrejas uma do lado da outra, alguma coisa está errada. Eles estão disputando pessoas e não procurando levar o evangelho do reino. Nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Mas esse pastor, ele achou que não ia encontrar ninguém. Mas pela surpresa dele, ele encontrou tantas outras pessoas que haviam sido criadas nas igrejas e nas mais devotas famílias, mas que haviam ido para Nova York para ficar longe dessas igrejas. Então as pessoas que tinham uma raiz cristã, elas saíram das suas cidades e foram para a cidade de Nova York para se afastar das igrejas de onde elas foram formadas. Depois de cerca de 1 ano de ministério, ele afirma, tínhamos 2 ou 3 centenas, por volta de 300 pessoas frequentando os cultos. Um dia me perguntaram: quem está frequentando a sua igreja? Depois de refletir, respondi que cerca de 1/3, ou seja, 300 pessoas, mais de 100 pessoas não eram fiéis. 1/3 eram de fiéis e outro terço eram de pessoas em recuperação, eram irmãos mais novos. Então, daquelas 300 pessoas, apenas 1/3 delas realmente estavam ali recebendo o evangelho pela primeira vez. Encontrei inúmeros irmãos mais novos que haviam sido ofendidos e feridos por irmãos mais velhos, que nem eles nem eu éramos capazes de dizer se ainda acreditavam ou não na fé cristã. Os exemplos mais recorrentes que percebi eram com muitos jovens adultos que vinham de diversas igrejas conservadoras dos Estados Unidos apenas para obter um diploma de graduação nas escolas de Nova York. Aqui esses jovens encontravam as pessoas sobre quem por muito tempo foram alertadas, pessoas com uma visão muito liberal em relação ao sexo, política e cultura. Apesar do que haviam sido convencidas a acreditar, essas mesmas pessoas eram gentis, razoáveis de coração aberto, aquelas que eram as pessoas com os quais aqueles membros tinham sido alertados para tomar cuidado, encontravam amor nessas pessoas. Mas em relação às pessoas que eram as corretas, as morais, encontravam pessoas duras, com o coração endurecido, grosseiras e que não transmitiam amor. Quando jovens adultos começaram a experimentar uma mudança no modo como enxergavam a vida, perceberam que muitas pessoas da terra natal, especialmente das igrejas, agiam de uma forma hostil e fanática. Nós temos que afastar de nós essa condição de fanatismo. Nós temos que entender, como a ministra com muita sabedoria disse, que nós temos que sempre nos lembrar de onde nós saímos, onde nós éramos. Mas parece que nós deletamos
É como quando eu começo a edição do vídeo, uma edição muito simples, mas uma edição, eu tiro as coisas que, entre aspas, não são importantes, ou se tem alguma coisa errada, dá alguma falha. Eu comecei a gravar o áudio aqui no gravadorzinho, acabou a pilha, então quando eu vou colocar só o áudio melhor. E parece que as pessoas, elas esquecem das condições ruins com que elas viveram. E elas julgam e tratam as pessoas como se elas tivessem nascido prontas. É como quando você chega numa casa e ela está linda e bonita e maravilhosa à venda, e você fala, parece que essa casa foi pronta assim. Não, ela nasceu com nada. Ela começou com areia, ela nasceu com pó, até que ela fosse formada. É a mesma coisa do ser humano, mas nós esquecemos. Os irmãos mais velhos os tinham transformado em irmãos mais novos. As pessoas, elas vão transmitindo essa condição de irmão mais velho para os mais novos, para que eles não fiquem daquele jeito e eles continuem com o coração em paz pelo seu modo de agir. Eu lembro que logo que eu me converti, uma igreja muito tradicional, e aí eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que o pastor, que era o pastor presidente da igreja, ela no altar, ele falou assim: irmãos, fiquem tranquilos, nós não vamos deixar que entrem princípios mundanos na nossa igreja. Ele estava falando de mim, e eu simplesmente tinha alegria em orar, em adorar o Senhor. Não era nada escandaloso, mas ele se sentia incomodado. Não vamos ter bateria, dizia ele, não vamos ter som alto, dizia o outro, porque eles têm medo da mudança e transformação. A vida de Cristo, apesar de não ser o irmão mais novo, ele gerou esse conflito no meio dos sacerdotes, porque eles iriam ter que mudar os seus próprios corações. Descobrimos, no entanto, que os irmãos mais novos tinham vontade de frequentar nossa igreja, por perceberem que fazíamos distinção bem clara entre o evangelho e o moralismo religioso, o que lhes deu uma oportunidade de explorar o cristianismo sob uma nova perspectiva. Nós temos que mudar a nossa abordagem de falar de Deus para as pessoas. É natural os irmãos mais novos pensarem que o espírito do irmão mais velho e o cristianismo são a mesma coisa, mas Jesus não diz que não são iguais. Na parábola, Jesus desconstrói a religiosidade, um dos principais problemas do mundo. Nela, Jesus nos diz: será que poderia, por favor, considerar a possibilidade que o evangelho ou o cristianismo verdadeiro é algo diferente de uma religião? Eu tenho questionado, não no sentido de culpar, por que a nossa igreja não cresce. Por algum tempo, eu entendi que o que importa é a qualidade. E na maioria das pessoas que estão conosco, eu vejo cristãos maduros, sim, com necessidade de mudança. Mas eu acho que está faltando para a gente, eu fui alertado essa semana, sobre a condição de falar de Cristo. Como que nós temos exposto o Evangelho, se temos exposto? Porque sim, a minha pessoa tem que trazer ovelhas para a igreja, mas eu sou 1 em 30. Talvez você tenha uma capacidade maior de alcançar as pessoas do seu meio do que eu tenho essa capacidade. E talvez nós não tenhamos este entendimento e esse ensino. E eu vou começar a ir atrás disso para depois passar para você. Como abordar pessoas. Na parábola, Jesus desconstrói a religiosidade, um dos principais problemas do mundo. Nela, Jesus nos diz: será que você poderia, por favor, considerar que o cristianismo é algo diferente do que você está pensando? O cristianismo não é religiosidade. O cristianismo não é placa de igreja. O cristianismo é vida, é transformação e é mudança. Isso traz para muitas pessoas a esperança de que há um caminho para conhecer Deus que não conduz ao moralismo e à religiosidade. Você pode ser cristão sem ser moralista, não imoral, uma pessoa sem querer professar. Eu sempre entendi dentro do cristianismo que você pode colocar o fardo que você quiser sobre a sua vida. Eu não tenho gerência sobre a sua casa. Então, quando eu vejo pessoas falando assim: eu vou ouvir tal pessoa para decidir, não.
Eu não estou aqui para ser o que decide na sua vida. No Brasil Império havia um quarto poder que chamava moderador, era aquele que era o voto de Minerva, digamos assim. Era aquele que definia, que tinha mais força. Eu não tenho isso, poder na tua vida. Eu tenho apenas o desejo de te instruir, de capacitar você no pensar para que você possa tomar as decisões de uma maneira correta. Cristianismo não é moralismo. Cristianismo é estilo de vida. Há um terceiro grupo de pessoas que precisam compreender a perdição do irmão mais velho. Há uma grande diferença entre o irmão mais velho e um cristão verdadeiro que crê no Evangelho. Pessoas com roupinhas muito bem passadas, com roupas especiais, com mantos, com toda sorte de ornamentos. Se você usa esmalte, não usa. Se você corta o cabelo, não corta. São coisas que são parâmetros de igrejas. E não é questão se está errado ou se está certo. A tua igreja ela pode professar de uma maneira ou de outra, mas esse fardo muitas vezes para alguns é pesado demais. E você tem que entender que o teu cristianismo ele é o seu cristianismo. E você não é chamado a levar o cristianismo que você acha que é, e sim o cristianismo que a palavra de Deus diz. Se você levar apenas as Escrituras, por isso que eu retomei a leitura da palavra, porque o mais importante é a palavra de Deus. E sem a leitura, a escola bíblica dominical ou o culto, ele não tem sentido. Nós temos que nos dedicar mais à leitura da palavra e falar mais do que a palavra de Deus diz, e não do que eu acho, não do que eu penso, não do que eu quero. Há uma grande diferença entre ser irmão mais velho e ser um cristão verdadeiro. Mas também há muitos cristãos genuínos que tendem um pouco para o espírito do irmão mais velho. Se você veio a Cristo deixando de ser o irmão mais novo, sempre haverá o risco de cair de novo nas tentações e nos pecados dos irmãos mais novos. Então você vem para o cristianismo e se você é um irmão mais novo, pode ser que você se transforme em um irmão mais velho, em que você fala, o que eu não posso fazer? E você começa a pensar que o cristianismo é apenas regras, e não são apenas regras. Uma das grandes importâncias do cristianismo é o discernimento do Espírito. Por isso que eu falei, não há regras, no sentido de que é um checklist de viagem. Agora eu tenho que ver se o pneu está cheio, se tem água no radiador, se o limpador de para-brisa está com as palhetas boas. Você tem que fazer essas coisas, mas isso não é a essência do cristianismo. É muito mais do que isso. E da mesma maneira, também o irmão mais velho ele tem que tomar cuidado de ele não ter tantos fardos nos seus ombros que ele vire irmãos mais novos. Se você se tornou cristão ao deixar de ser o irmão mais velho, é mais fácil incorrer nas atitudes e na falta espiritual do irmão mais velho. Se você ainda não compreendeu o Evangelho pleno e profundamente, acabará tornando a ser condescendente, condenatório, ansioso, inseguro, triste, iracundo o tempo todo. Alguma característica dos frutos da carne, vão manifestar porque você não consegue controlar o ambiente que você vive, nem você consegue se controlar. Apóstolo Paulo fala, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu não quero é isso que eu faço. Se eu não conseguimos nos controlar a nós mesmos, por que nós vamos querer controlar? Por que eu, como pastor, se eu não consigo controlar o meu coração, eu vou querer controlar a sua vida? Eu posso falar do que as Escrituras dizem, não do que eu vivo. O que eu vivo não tem importância. É claro que o nosso testemunho, ele também é refletido através das nossas ações. Mas o mais importante é a mudança interior, para depois você ter uma mudança exterior. Não se fie em ter uma aparência cristã, sendo que o seu coração ele está todo ferido. Você tem que tratar o seu coração, para que então as pessoas possam olhar para o seu exterior e ver uma realidade e não uma mentira. Se você ainda não compreendeu, o Evangelho você vai ser condenatório, triste, iracundo. Irmãos mais velhos têm uma tendência a se irar com as circunstâncias da vida, guardam rancor por mais tempo, são mais amargos, desdenham das pessoas de outras raças, de outras religiões,
de outras confissões políticas, de outras confissões religiosas. Falei na semana passada, tem irmãos que falam que você não é irmão dele em Cristo, você é primo. Por que você não veste isso? Por que você não guarda tal dia? Por que você não faz aquilo outro? As pessoas que são irmãos mais velhos, eles não aceitam estilos de vida diferentes. Consideram a vida uma labuta, um trabalho sem alegria e opressora. Eu tenho que acordar sol a sol, eu tenho que fazer aquilo, eu não tenho direito a me divertir, a ser feliz. Eu não tenho direito a estar na igreja e me alegrar com a palavra. Aquelas pessoas têm pouca intimidade, sentem pouca alegria, como eu já disse, na vida de orações, ou nem participam. Semana após semana eu convoco você para a reunião de oração e estão sempre os mesmos. E sempre os mesmos faltam, com todo tipo de desculpa. Além da profunda insegurança que os torna excessivamente sensíveis à crítica e à rejeição, apesar de permanecerem ríspidos e impiedosos na condenação alheia, eu aponto o dedo para o outro, mas eu não me olho no espelho, porque eu vou ver que eu tenho rugas espirituais. Eu tenho manchas, cicatrizes espirituais que eu prefiro não ver. Que quadro terrível. Mesmo assim, o caminho da rebeldia do irmão mais novo, obviamente não representa uma alternativa melhor. Eu não sou irmão mais velho, então vou ser irmão mais novo. Tem muitas pessoas que acham que é uma coisa abençoada você ser irmão mais novo. E as igrejas, elas lotam para ouvir o testemunho do ex-padre, o ex-pai de santo, o ex-macumbeiro, o ex-assassino, o ex-ladrão, como se fosse algo extremamente importante a pessoa ter sobre o seu currículo manchas negras. Nós não precisamos testemunhar necessariamente de Cristo, nós precisamos ter manchas negras no nosso currículo. Se você as tem, amém, fale delas. Mas isso não é o mais importante. Eu posso fazer o testemunho da minha vida e você ficar emocionado, chorar e tal, mas isso não vai mudar em nada a sua vida. Absolutamente nada. Muitas pessoas que seguem a filosofia da realização individual e do autoconhecimento não causam os mesmos estragos em suas vidas como o filho mais novo. A maior parte das pessoas religiosas que acreditam que Deus as irá salvar por conta dos seus esforços, não chega nem perto de serem desalmadas e iradas como o filho mais velho. Às vezes, aquele que se envolveu no pecado e se arrependeu, ele causa menos dano à igreja do que as pessoas que são religiosas. Pessoas que estabelecem normas e rotinas na sua vida e fazem com que as pessoas elas se sintam opressas debaixo disso. Há um tempo atrás, no início da nossa igreja, uma moça, ela fazia teologia, onde eu dava aula, e ela acabou congregando um tempo conosco, e ela comentava que a pastora da igreja, ela ficou extremamente incomodada com o ensino da teologia reformada, e falou: isso é heresia, eu não quero mais na minha igreja. Ela tinha direito, ela é a pastora da igreja. E aquela ovelha foi a pastora e falou assim: pastora, eu queria que você me explicasse por que isso é heresia, o que está de errado nisso? E a pastora falou: é isso e pronto. Não, mas eu quero entender. Se você for, você está debaixo de maldição. E aquela moça achou que não tinha nada demais, e a pastora ficou sabendo. E a pastora, com a sua boca, a amaldiçoou. Não que essa maldição tenha algum peso espiritual, mas ela, dentro de toda a vida que ela viveu naquela igreja, ela se sentiu oprimida. Desenvolveu transtornos, síndromes, até que Deus a resgatou. Irmãos mais velhos, eles são extremamente destrutivos quando querem defender as suas ideias. A gente tem que com o passar do tempo, da conversão, a gente vai se tornando como irmão mais velho, assim, na questão de tentar viver a Bíblia na força do nosso braço, E aí a vida com Deus vai ficando pesada, vai ficando difícil, e tem aquele versículo que o Senhor Jesus falou, Que o fardo dele é suave e é leve, Então assim, acho que sempre, no nosso tempo com Deus,
na nossa rotina diária, nossa, a gente tem que ir para o altar de Deus e pedir a Deus, me ajuda a viver na graça do Senhor. O teu poder é uma coisa ilimitada. Amém. Mas a gente vai vivendo como um filho mais velho. Vai tentando viver tem esse mandamento, eu vou me esforçar, eu quero viver isso. Mas vai viver na nossa força. Chega uma hora que você se esgota, sabe? Então, assim, a gente tem que resgatar isso, né? Voltar aos pés de Deus. Deus, me ensina, que eu não sei. Me ensina a viver na graça do Senhor, no poder do Senhor e não no meu esforço. Porque a gente chega, às vezes, no final da semana e vê, ou chega no momento da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus, você vê, meu Deus, eu estou vivendo no meu esforço, né? E Deus nos ensina isso, é na graça. Quando a gente vive na graça, entra a vida numa novidade de vida, andar em novidade de vida. E é uma vida leve, é uma vida suave, é um jugo suave, que não é pesado, né? Amém. Será que Jesus exagerou na parábola dele? Será que ele foi muito duro com os fariseus? A resposta é clara, dentro do que nós já expomos, ela é não. Jesus ele não exagerou. Ele estava explicando que apesar de grande parte das pessoas jamais alcançarem esses extremos, toda opção que fazemos na vida tem em si sementes de destruição, que colocam as pessoas que as adotam na direção da destruição espiritual, que ele também tão bem escreveu, que é exatamente o que a Melissa falou. No nosso caminhar, ele faz com que nós tentemos nos amoldar a alguma coisa. E se nós nos amoldarmos ao irmão mais velho, a nossa vida será uma vida pesada. A parábola de Jesus acarreta uma certa crise para o ouvinte atento. Ele retratou com cores muito vivas ambos os caminhos espirituais do mundo. Os caminhos mais comuns que o mundo nos oferece na busca pela felicidade, pela ligação com Deus e pelo modo com que lidamos com os problemas. Não obstante, ele demonstra que ambos são becos sem saída. Seja uma vida libertina, seja uma vida extremamente religiosa, são caminhos que vão dar lá na frente, numa rua sem saída. E não há como. O cristianismo, ele não é uma coisa que você peca e você continua caminhando. Não, você tem que voltar. Tanto que Apocalipse diz, vocês estão muito bem. Estou vendo que vocês estão cultuando, vocês estão adorando a Deus, estão sendo fiéis. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês esqueceram o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É exatamente o que a Melissa falou. Você olhar o seu reflexo no espelho, ver que você está se tornando de alguma forma um irmão mais velho, você parar aquela caminhada, voltar onde você errou, corrigir o erro, tentar corrigir com as pessoas que você magoou e entristeceu, e aí você volta a caminhar. Não dá para dentro do cristianismo você sair deixando mortos no caminho da sua vida, você tem que corrigir os seus erros. Jesus retratou com cores muito vivas esses dois caminhos, caminhos que levam a becos sem saída. Está claro que ele deseja que optemos por uma abordagem diferente, mas está claro que ele deseja que optemos por uma abordagem radicalmente diferente. Jesus ele não quer que a gente seja nem irmão mais velho, nem irmão mais novo. Mas onde nós vemos esta abordagem correta? Onde nós a encontramos? Acharemos essa resposta para esta pergunta quando percebermos que Jesus deliberadamente deixou uma pessoa fora dessa parábola. Ele assim procedeu para que buscássemos essa pessoa e ao encontrá-la pudéssemos finalmente encontrar o verdadeiro caminho. A referência nossa não é o filho mais velho. A referência nossa não é o filho mais novo. A referência nossa é o Pai. E se Deus assim o permitir, na semana que vem nós estaremos iniciando, falando desta condição, ainda no irmão mais velho, ainda no irmão mais novo, mas começar a direcionar para uma busca de referência não do homem, mas da ação do Pai, que tanto perdoa o filho mais velho, como perdoa o filho mais novo. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pelo teu amor e a tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu zelo com as nossas vidas. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor cada vez mais revele o caminho da graça,
Que o Senhor possa, Pai, que nos constranger a que nós venhamos a buscar o Teu amor, buscar a Tua graça, buscar a transmissão deste amor maravilhoso que procede do Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e maravilhoso Deus. Meu querido, minha querida, agradeço pela sua presença virtualmente ou presencialmente. Menício, agradeço pela sua presença. Convido você à noite a estar conosco. Às 19 horas nós estaremos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. O padrão é o mesmo, mesma forma. A distribuição das cadeiras está um pouco diferente aqui. Nós temos um pouco mais de espaçamento, tá? Nós vamos executar este culto noturno, que eu espero que tenha mais pessoas à noite, mas que ele irá ocorrer com menos ou mais pessoas, independente. Que você venha com a sua máscara. Eu sou a única pessoa que aqui está sem máscara pelo falar. Não vou conseguir falar, você não vou me fazer entendido por você. Eu estou a uma distância segura, então não haverá esse tipo de problema. Venha com a tua máscara, chegue antes. Nós vamos evitar o contato físico, abraços, entendeu? Segura um pouquinho mais o teu coração, para que nós possamos ainda continuar caminhando em saúde, tá? Convido você. Não deixe de comparecer não, mas chega antes, não chega depois não. Não confia no horário, não confia no trânsito não. Você está desacostumado. É como uma pessoa que fica muito tempo sem ir na academia e depois vai. Então é difícil de pegar nesse tempo, tá? O presbítero Sebastião, ele não compareceu com a sua família, tem um carro só, ele está fazendo um concurso da OAB, então ele está fora, ele está ausente, tanto na manhã como à noite. Eu creio que ele também não vai conseguir vir. Mas se você puder vir, compareça conosco. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer pelo Teu amor e a Tua graça, pelo privilégio de nós abrirmos, Pai querido, este culto novamente, depois de mais de ano, Pai querido, fechado. Nós estamos, Pai querido, há quase 13, 14 meses com a nossa igreja fechada. E o Senhor, Pai querido, apesar disso, o Senhor nos manteve fiéis. É muito difícil isso, Pai. Nós agradecemos pela perseverança que o Senhor tem mantido nos nossos corações. Agradecemos, Pai, por esta igreja que se abre. Queremos pedir que o Senhor possa abençoar, Pai querido, a pessoa, o dono desta loja, que tem nos concedido desconto para que nós pudéssemos nos manter aqui. E se for da Tua vontade, que o Senhor prepare um novo local para que nós possamos congregar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, te conceda a graça. Até a noite, se Deus assim o permitir.